Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo Descomplica Papo Reto comigo. Eu estou aqui já prontinha para fazer mais um vídeo para vocês. Estou muito feliz com todos os recadinhos, todas as mensagens que eu tenho recebido pela página, pelo WhatsApp. Gratidão a todos que estão participando da nossa página. Gente, vocês são demais. Eu só tenho a agradecer. Continue participando, continue lá ligadinho, continue mandando a sua mensagem. A sua mensagem é sempre muito especial para todos nós da equipe Descomplica Papo Reto com a Kathleen. Em breve nós teremos mais novidades do canal, mais novidades da nossa página no Facebook. Então não deixe de participar de todas as nossas promoções, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, não deixe de assistir os nossos vídeos. E hoje eu vou atender, na verdade, a uma cobrança de uma leitora nossa e um leitor. Eu recebi a indicação de um amigo meu, que a gente sempre troca figurinhas de livros que lemos e não lemos. E esse amigo meu é, me passou essa leitura já faz algum tempo já, foi no ano passado, e ele falou: Kathleen, compre esse livro, leia esse livro que vai ser fantástico. Eu fui na Livrarias Curitibas, não localizei o livro, tive que mandar vir pela internet, mas assim, super valeu a pena. Eu até mostrei para vocês aí da telinha. O nome do livro é A Elite do Atraso, da escravidão a Bolsonaro. O autor é Gessé de Souza. Ele é uma releitura do livro original, tá? Ele não é o livro original. O livro original era somente a escravidão, não tinha a parte do Bolsonaro, para quem não sabe. Eu fiz a leitura do livro, até tinha esquecido de gravar a resenha, né, do livro. Muitas me perguntaram porque queriam comprar. E aí agora surgiu a oportunidade, né, de eu falar sobre o livro em si, sobre o que eu achei do livro, o que o livro falou para mim, enfim. E o livro foi lançado em 2017, como eu falei, essa nova releitura. Foi vendido mais ou menos 70 mil exemplares. Ele estava na lista dos mais vendidos é, do, do, da, da versão dele, se eu não me engano, da área onde ele se encontra, tá? Foi atualizado, como eu contei para vocês, com a questão do Bolsonaro. Ele fala sobre o crescimento do Sudeste, com a questão dos imigrantes, com a migração do pessoal lá do Nordeste, com os imigrantes vindo dos haitianos, a vinda dos haitianos, enfim, dos imigrantes no total, em especial vindo principalmente para São Paulo. Fala que em São Paulo tem esquinas que já não se vê mais falando português, só se vê falando essa questão já da questão mais de outras línguas, enfim. E, enfim, é um livro muito bom, vale super a pena ler. É um livro, quem me indicou ele falou que era um livro assim mais de esquerda, enfim. Outros falaram para mim: ah, não leia porque é um livro mais de direita, enfim, você não vai gostar. E eu particularmente, assim, eu gostei do livro, tá? Ele não é um livro nem de esquerda nem de direita. Ele é um livro que fala sobre o futuro. Ele fala sobre um pouco do passado, ele compara os dois,
tá? Ele fala de um ambiente competitivo, do fracasso social em que o Brasil estava, que o Brasil passou na era Dilma, depois do fracasso social em que nós passamos no finalzinho ali do governo Dilma, depois da melhora, pequena melhora que tivemos no governo Temer. Depois ele fala um pouquinho sobre já o início introdutório do governo Bolsonaro, as mudanças que tiveram, enfim, as mudanças que esperava ter, né? As promessas que esperavam ter, enfim. E o autor, ele convida a gente a raciocinar de fato, né? Sobre as classes sociais menos favorecidas. Ele convida a gente a pensar no mundo de como seria se caso a sociedade, as classes média e alta, apadrinhassem as classes menos favorecidas, as classes mais baixas. É, e dessa forma é que ele engloba você numa trama ali em prol da sociedade e para atingir um patamar de igualdade como seria dos europeus, por exemplo, como seria na Alemanha, inclusive, ele cita muito a questão da Alemanha. Ele fala muito em desconstruir mitos da sociedade brasileira, do homem cordial. Ele fala que o homem só é cordial quando convém. Ele fala da corrupção como um grande. Como é que eu posso dizer agora? Eu até tinha anotado aqui. Não sei se eu vou achar. Como um poder de barganha, tá? Que aumenta a tal ponto que os ricos podem se dar o luxo de quebrar o pacto democrático de quem ganha mais tem que também pagar mais impostos, mas que na prática isso não funciona, porque eles utilizam mais a sociedade, então eles pagam mais, mas porque usam mais. Então ele tem assim, para mim, na verdade, assim, ele dá uma certa viajada, mas ele tem muita coisa que de fato é real. Ele fala da sociedade como um grande problema nacional, né? Como ele cita uma palavra assim que eu achei muito bacana, que é um viralatismo, que os brasileiros esquecem que podemos ter pedigree e temos somente o viralatismo. Isso eu achei interessante porque é um dos poucos autores que tem a audácia de tratar o brasileiro, o leitor, com essa palavra. Ele cita dessa forma: viralatismo com e sem pedigree. Ele cita vários autores de raiz, como o Sérgio Buarque e a sua arte Raízes do Brasil. Ele cita também, até anotei aqui, deixa eu ver, Casagrande Senzala, ele cita, de Gilberto Freire, que para mim é um excelente livro. A Raízes do Brasil eu achei muito bom, eu gosto muito, mas eu não indico para quem não gosta desse tipo de. Para quem não gosta de ler, é um tipo de leitura que se torna muito maçante. E Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, é um pouco mais dinâmico, então essa eu super indico, inclusive. E que são livros influentes do século XX,
Então, gostei muito dessas citações que ele usa no livro dele, por isso que eu acho que é um livro super legal. Eu indicaria, inclusive, para o pessoal ler. Indico. Ele cita a Alemanha em 1980. Eu, como boa alemoa, vou citar para vocês que ele fala que ele ganhou uma bolsa de doutorado, se eu não me engano, mestrado, doutorado, se não me falha a memória, em que ele tinha acesso a doutores e a médicos sem distinção de classe, o que eu achei muito válido, porque realmente na Alemanha é assim. Tem vários casos e situações em que pessoas que moraram na Alemanha contam e que é diferente do brasileiro. Um exemplo, o brasileiro no shopping ou na empresa vai sempre estacionar o carro mais próximo possível da porta de entrada do estabelecimento, seja ele de emprego ou seja ele do shopping. E na Alemanha não. Na Alemanha ele vai estacionar o mais longe possível para que os atrasados, as pessoas que cheguem atrasada, possam estacionar mais próximos, porque por algum motivo vão chegar atrasados, então vão precisar daquelas vagas. E isso foi uma professora minha de faculdade, professora Maria Abdanur, que citou em uma aula. Eu lembro até hoje, não me esqueço disso, achei super interessante o que ela citou, e realmente isso é verdade. E entre outras coisas que ele cita no livro, e algumas coisas que me chamaram bem atenção, assim, que eu até anotei no livro, que eu vou citar aqui para vocês, tá? Vou até abrir aqui o livro que eu anotei, sempre faço os meus grifos, né? Primeiro, ele cita que ele aprendeu que o capitalismo regulado é muito mais eficaz do que o socialismo estatizado. E é mais perfeita essa forma de poder do que é mais perfeita essa forma de poder como forma de organização social do que como forma de poder regulado. Então isso para mim foi bem pontual, porque às vezes no nosso ver aqui como brasileiro a gente não acha dessa forma, né? E isso achei bem interessante. Ele fala também sobre os empréstimos feitos pelo governo federal aos bancos, que geralmente não são pagos ou são pagos a perder de vista. E isso acaba quebrando os pequenos empresários e as empresas, enfim. E a evasão fiscal ele fala também, o que eu achei muito interessante. Eu não vou me aprofundar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Já vai ficar extenso esse vídeo, mas senão vai ficar mais extenso ainda. Então ele fala sobre a evasão fiscal. Eu acho que seria muito interessante você ler sobre isso, que ele fala sobre a evasão fiscal, o legado brasileiro da evasão fiscal. Ele fala sobre a Lava Jato, que é apenas 1/3 do que está saindo, e nisso eu concordo, do que está saindo na mídia sobre a Lava Jato foi recuperado, e poderia ter sido recuperado muito mais se a gente tivesse um pouquinho mais de vontade e e fosse invertido e transformado em traços unicamente, ele até cita isso no livro, em traços unicamente sociais, e transformados isso como foco de vida, ou seja, que a gente mudasse a nossa mentalidade de viver. Então, isso é muito bacana. E ele fala, inclusive, que a esquerda, em vez de focar no discurso fascista, devia mudar o discurso fascista, porque na verdade eles tentam falar que nós temos que evitar que os pobres vivam nesse discurso no fascismo,
mas as nossas classes pobres, as nossas classes menos favorecidas, hoje, em sua maioria, ela já vive no fascismo, né? Ela já vive em regime fascista. Exemplo clássico disso é a nossa extrema pobreza. A gente tem casos de extrema pobreza no Brasil. Um exemplo clássico disso é a questão que teve no Rio de Janeiro do Sérgio Cabral. Então, inclusive, ele cita isso no livro. É excelente você ler esse livro por causa disso. Ele também fala sobre a Petrobras, que representa 50% do investimento público, que são bilhões e bilhões de reais que seriam suficientes para manter a nossa população brasileira. Porém, são bilhões e bilhões que são desviados, ou são retidos pelo governo federal, ou são desviados para outros fins, a fim de não erradicar a pobreza, ou a fim de não trabalhar para a nossa população. E isso não só empobrece os brasileiros, mas empobrece o pequeno empreendedor, empobrece as nossas empresas, empobrece a classe média e, enfim, só quem ganha com isso a gente já sabe quem é, né? E por fim, ele cita no livro uma situação que eu achei bem básica, assim, e que eu particularmente achei muito importante. E eu vou encerrar por aqui, porque já deu um vídeo gigante, né? E aí eu gostaria de instigá-lo a ler, porque ele cita Darcy Ribeiro, ele cita Getúlio Vargas, e, enfim, é um livro muito rico em citações. E ele fala com muita propriedade de muita coisa que está acontecendo no Brasil hoje e que elucidaria muita besteira que está sendo falada pelos políticos de WhatsApp, os políticos de Facebook, que gostam de falar, mas não gostam de estudar, em que as empresas não estão sendo punidas, as grandes empresas, as multinacionais que vêm para o Brasil, e sim quem está sendo punida é a população. Eles estão pensando da seguinte forma: enquanto a população está trabalhando, enquanto a população está sendo ocupada, enquanto a população está sendo, de certa forma, mantida num rol taxativo de promessas, enfim, de ocupação, nós, governantes, não teremos problemas. É isso que o governo federal está pensando. Então, eu levo a pensar que isso não é um pensamento de esquerda, não é um pensamento de direita, mas sim é uma coisa que nos leva a pensar do porquê não deixarmos de ser massa de manobra, começarmos a ser, em vez de políticos de WhatsApp, políticos de Facebook, e começarmos realmente a mudança que a gente quer ver por aí, né? Eu vejo muita gente comentando besterol em grupo de WhatsApp, besterol em Facebook, mas na prática não vejo fazer nada para mudar. Só vejo ir, faz o seu trabalho, trabalha direitinho, volta, dorme, fala besteira no Facebook, fala besteira no WhatsApp e no outro dia vai e faz a mesma coisa. E não faz nada para mudar nem o que está ao seu lado, nem o que está à sua direita, nem à sua esquerda, nem o que está à sua frente, nem se o seu próximo cair, é capaz do seu próximo morrer ao seu lado, ele passa, diz amém, que Deus o tenha e continua a sua vida. Então vamos pensar um pouquinho mais, porque às vezes as coisas estão além do que o nosso pocinho. Vamos sair do nosso pocinho e pensar. Vamos deixar de ser massa de manobra.
tá bom? Espero que a resenha desse livro que o pessoal pediu tenha sido a contento, que tenha servido para alguma coisa, que você leia o livro. O livro é realmente com preço bem acessível. Se eu não me engano, eu paguei ano passado foi R$14, R$16, uma coisa assim. Mas vale super o investimento. Quem quiser, eu posso indicar a Amazon como compra. Eles vendem alguns outros livros do mesmo autor, tá? Super barato, super em conta. Se você pegar o pacote, sai até mais barato. Eu lembro que na época eu comprei mais 4 livros do mesmo autor e saíram por R$13 cada um. Então vale super em conta, tá bom, gente? Beijão a todos, uma boa semana, fiquem com Deus, gratidão por me ouvirem. Desculpa, o vídeo ficou um pouco extenso, mas vale a pena ver até o final. Eu acredito que todos vão gostar, tá bom? Até a próxima e tenham uma boa semana.